A missão InSight está em Marte desde novembro de 2018, atingindo o final de sua missão original de 2 anos. Mesmo com alguns problemas, os cientistas ficaram muito satisfeitos com o sucesso até agora, e a NASA concordou em estender a missão por mais 2 anos, até dezembro de 2022. Mas quais foram as conquistas da InSight no planeta vermelho para garantir a extensão de tempo de missão? E que desafios ela pode enfrentar ao ultrapassar sua expectativa de vida nos próximos anos em Marte? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo o Astrum Brasil. Venha conosco nessa jornada de descoberta sobre as conquistas da missão, rever os altos e baixos desde o último vídeo e discutir o que o futuro reserva para esse incrível módulo de pouso. Se você assistiu ao meu último vídeo sobre esse assunto, você se lembrará que a missão principal da InSight era descobrir mais sobre a formação de Marte, adquirindo dados sobre a sua formação e processos internos. Para fazer isso, ela foi equipada com um sismômetro chamado SEIS, para ajudá-la na detecção de atividades sísmicas, como tremores de terra ou impactos de meteoros. E também uma sonda de calor e instrumento de propriedades físicas, que deveria cavar 5 metros na superfície de Marte para medir a temperatura do planeta vermelho em diferentes profundidades. No entanto, havia um problema. Quando o instrumento MOLE foi implantado pela primeira vez, ele não conseguiu cavar na superfície. A toupeira, como é chamada, não foi projetada como uma furadeira, pois seria muito pesada para ser carregada na viagem e precisaria de uma grande estrutura para estabilizá-la. Em vez disso, os cientistas a projetaram para chegar à superfície do planeta usando um sistema de martelamento interno, o que é muito mais leve e compacto. No entanto, a toupeira entrou apenas alguns centímetros no solo seco de Marte antes de ficar presa. Ela martelava, mas não cavava mais fundo. Ela teria acertado uma rocha? Os cientistas escolheram o local de pouso especialmente porque havia poucas rochas grandes na área, e a toupeira foi projetada de tal forma que deveria ser capaz de contornar pequenas rochas. A equipe pensou no que poderia estar causando o problema, fazendo o possível para criar uma réplica da situação na Terra usando dados das câmeras da InSight. Esse não é um processo perfeito, já que é impossível imitar perfeitamente as condições gravitacionais mais baixas de Marte na Terra, mesmo com réplicas feitas de materiais menores e mais leves. Mas em outubro de 2019, eles descobriram que o provável problema era a falta de atrito. Eles tiraram fotos do buraco com a toupeira parcialmente recuada e viram que o solo neste local era diferente do que eles esperavam. A toupeira foi projetada para cavar em solo solto, o tipo de solo que cairia ao redor da toupeira conforme fosse cavado e forneceria a fricção necessária para cavar mais fundo. No entanto, embora a superfície que você vê aqui certamente pareça solta e empoeirada, apenas alguns centímetros mais abaixo, os cientistas perceberam que havia uma camada de solo cimentado, conhecido como Duty Crust. As partículas de Duty Crust se unem com mais força, o que significa que não estavam caindo no buraco que a toupeira estava criando e não estavam fornecendo o atrito necessário para cavar mais fundo. Os cientistas não haviam percebido que esse tipo de solo estava aqui quando escolheram o local para o pouso. Mas o que os cientistas fariam a respeito disso? Embora a InSight seja equipada com um braço robótico, a parte superior da toupeira não foi projetada para ser agarrada por esse braço, então eles não podiam simplesmente movê-la para outra posição. E como você pode ver aqui, há um cabo delicado projetado para retransmitir dados da toupeira de volta para a InSight, que pode ser danificado se for empurrado para baixo na parte superior da toupeira com o braço. Então, o primeiro plano era colocar o braço próximo à toupeira, fixando-a no lugar. Talvez isso proporcionasse o atrito necessário para começar a cavar. No entanto, a medida se provou insuficiente. Em seguida, a equipe tentou colocar terra no buraco que a toupeira havia criado. Mais uma vez, um insucesso. Finalmente, em outubro de 2020, um ano inteiro depois, os cientistas tentaram empurrar o topo da toupeira com o braço robótico. Embora isso tenha feito com que a toupeira se enterrasse completamente com sucesso, as esperanças de que essa solução fosse adequada logo foram frustradas, quando a equipe percebeu que a toupeira não iria mais fundo por conta própria.
Em 14 de janeiro de 2021, a equipe desistiu completamente da toupeira, embora ainda achassem que haviam aprendido informações valiosas para missões futuras sobre a natureza dos solos marcianos. Felizmente, o outro equipamento científico da InSight estava funcionando de maneira muito mais eficaz. O sismômetro SAIS estava fazendo um trabalho muito melhor ao fornecer um vislumbre do funcionamento interno de Marte. O SAIS vem ouvindo os sons de Marte há quase 3 anos e detectou mais de 700 eventos sísmicos diferentes. Marte não tem placas tectônicas como a Terra, mas tem regiões vulcânicas que produzem tremores de terra de vez em quando. O SAIS pode captar as vibrações desses tremores, o que dá uma ideia mais clara da composição do manto e do núcleo interno do planeta. Os cientistas aprenderam 3 coisas interessantes com todos esses dados. Primeiro, Marte tem tremores pequenos mais frequentes, nenhum mais poderoso do que a magnitude de 3.7. Os cientistas estão surpresos por não terem detectado nada mais poderoso, dada a frequência com que tremores menores estão ocorrendo. E ainda há uma grande discussão sobre o porquê disso. Talvez Marte seja um planeta mais estático do que imaginamos? Ou talvez simplesmente não tenhamos tido a sorte de testemunhar um evento maior? É muito cedo para ter certeza. Em segundo lugar, o vento esconde tremores de terra. Como o SAIS é tão sensível, ele pode ouvir as vibrações causadas pelo vento, e às vezes isso mascara as vibrações de pequenos tremores, como a estática de um rádio. Durante o ciclo anual de maior ocorrência de ventos em Marte, o número de tremores parece diminuir, mas isso provavelmente ocorre apenas porque o SAIS não os está detectando. Os cientistas estão planejando usar o braço mecânico para enterrar partes do sismômetro, pois isso pode reduzir a interferência do vento. Finalmente e estranhamente, algo está faltando nesses tremores: as ondas de superfície. Todos os tremores de terra criam ondas. 2 dos tipos principais, ondas primárias e ondas secundárias, viajam pelo manto. No entanto, normalmente também existem ondas de superfície que correm ao longo da superfície da crosta do planeta e, por alguma razão, nunca foram detectadas em Marte. Os cientistas ainda não têm certeza do porquê, mas se perguntam se isso é evidência de uma extensa fratura nos 10 km superiores da crosta de Marte que pode estar espalhando as ondas. Para saber mais, teremos que esperar para ver. A InSight tem uma tarefa muito difícil pela frente. Ao longo desses quase 3 anos em Marte, a poeira foi se acumulando em seus 2 painéis solares. Os cientistas esperavam que os redemoinhos de vento, ou os Dust Devils, afastassem esse vento em eventos de limpeza. Mas até agora isso não aconteceu. Em fevereiro de 2021, a InSight estava coletando apenas 27% da energia de sua capacidade total, e isso é potencialmente um grande problema. As temperaturas marcianas podem variar de 0 graus Celsius durante o dia a algo tão baixo quanto 100 graus Celsius negativos durante a noite. Sem os aquecedores integrados, essas variações de temperatura podem realmente danificar os circuitos integrados da InSight. Os cientistas precisam fazer escolhas difíceis pela frente. Eles devem decidir para onde enviar as reservas de energia cada vez menores da InSight: para o braço, para o sismômetro, para o rádio ou os aquecedores vitais que mantêm a InSight funcionando. E com Marte em seu inverno, bem como no afélio, a época do ano em que o planeta vermelho está mais longe do Sol, eles decidiram colocar a InSight em hibernação, fazendo uso da energia solar disponível principalmente para manter seus circuitos seguros e aquecidos. No entanto, os cientistas estão esperançosos de que após o inverno marciano, quando o planeta estiver mais próximo do Sol novamente, a InSight possa colocar seus outros equipamentos de volta online e que continue fazendo ciência por lá. E os dados coletados pela InSight têm implicações muito reais para nós. Conhecer o funcionamento interno de Marte nos ajuda a compará-lo com o funcionamento da Terra, o que pode nos dar uma visão mais completa de como todos os planetas terrestres se formaram. Então é isso, o que está acontecendo com a missão InSight da NASA. Muito obrigado por assistir. Quer saber mais sobre esta missão? Clique aqui na direita da tela para conferir o primeiro episódio dessa série. Quer estar por dentro das novidades de astronomia?
Conheça o projeto Giro Astronômico com lives todos os domingos às 20 horas, com notícias, astrofotografias, dicas e convidados especiais da astronomia. Quer ajudar o projeto Astrum Brasil a se manter? Conheça a nossa página para apoiadores no Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Um especial agradecimento aos queridos membros e apoiadores que têm ajudado o projeto todos os meses. Muito obrigado e até o próximo vídeo.